Bem, professora Scarlett, como vocês sabem, é reconhecidamente uma grande especialista em Nietzsche no Brasil e no exterior. Não é? A professora Scarlett Marta é professora titular aposentada da USP, fez seu mestrado na Universidade de Paris 1, Sorbonne, seu doutorado na USP e fez vários estágios pós-doutorais, não é, no exterior. Ela possui um livro clássico, né, incontornável para quem estuda Nietzsche no Brasil, que é Das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, e, além desse, dezenas de outros livros no Brasil e no exterior. Né? Só gostaria de destacar um dos últimos, que é um livro sobre Nietzsche e as mulheres, que foi lançado em duas versões, uma versão em português e uma versão em francês. Né? A professora Scarlett também tem uma participação muito atuante, né, na implementação e no desenvolvimento dos estudos Nietzsche no Brasil. Vou citar aqui algumas das suas realizações. Né? Ela, em primeiro lugar, criou o GEM, esse grupo de pesquisa que estão aqui organizando esse evento. O próprio evento, Encontros Nietzsche, também foi a ideia da professora Scarlett. Os Cadernos Nietzsche, não é? Que também, assim como o grupo, desde 1996, ou seja, desde o século passado, né, funciona ininterruptamente. Criou também o GT Nietzsche da ANPOF, além de participar da direção e mesmo da fundação, né, de dois importantes grupos internacionais, o GIRNE e o Hypernietzsche. Né? Também faz parte da comissão editorial dos Nietzsche Studien e da coleção de livros relacionados a Nietzsche, publicados também pela mesma editora dos Nietzsche Studien, a Walter de Gruyter. E vou dar um spoiler aqui. O próximo livro, que sairá da professora Scarlett, eu acho, né, que em breve será um livro sobre o Zaratustra, que certamente será um livro muito importante, porque sei que a professora Scarlett estuda o Zaratustra profundamente desde a época que nós nos conhecemos, que é justamente há 30 anos atrás, em 1996. Então, eu acho que eu não esqueci nada, então gostaria de chamar a professora Scarlett para nos dar o prazer de apresentar sua conferência intitulada Ciência, Arte, Nietzsche, Ciência, Arte, Criação. Boa noite, professora Scarlett. Boa noite, André. Muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Aproveito para cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando neste momento, ou que virão a nos acompanhar em algum momento do futuro. E, na verdade, o que pretendo hoje é apenas um trabalho de história da filosofia. E, para mim, nesse momento, é uma grande alegria estar aqui ao lado do professor André Itaparica, que não é só um historiador da filosofia, mas é um grande pensador. Prova disso é a tese, o trabalho autoral, que ele apresentou no momento do seu concurso para a titularidade na sua universidade. Concurso esse de cuja banca foi uma honra para mim fazer parte. Então, não esperem um trabalho de fôlego, é um trabalho de história da filosofia, unicamente. Muito bem. Bem se sabe que Nietzsche não deixou de refletir sobre questões estéticas. Em seus escritos, são frequentes as vezes em que se detém no exame de obras de arte específicas e também aquelas em que trata de escritores, pintores, compositores. Leitor do Journal des Débats,
e da Revue de Deux Mondes, Nietzsche se informa sobre os mais recentes acontecimentos culturais. Tem conhecimento de autores como Baudelaire, Flaubert e Zola, mas também de escritores considerados menores como Prosper Mérimée, Alfred de Musset ou Alphonse Daudet. Devota uma admiração sem limites a Stendhal e Dostoiévski e não poupa críticas a Victor Hugo. Tece considerações sobre Goethe e Schiller, Hölderlin e Kleist. Segue não só as publicações de autores contemporâneos, como as de escritores que o precederam. As artes plásticas também contam com a sua atenção. No segundo volume de Humano Demasiado Humano, por exemplo, Nietzsche evoca a atmosfera dos quadros de Nicolas Poussin e Claude Lorrain. Na Aurora, dialoga com a tela intitulada Transfiguração, de Rafael. Tela essa, aliás, que foi objeto de um ensaio da parte do professor André Itaparica. Na Gaia Ciência traz Rubens para exemplificar uma arte de apoteose, de tirâmbica. Em Para Além de Bem e Mal, inclui Leonardo da Vinci entre os homens excepcionais predestinados à vitória. No que se refere ao universo musical, Nietzsche assegura no Esse Homo que jamais admitirá que um alemão possa chegar a saber o que é música. Argumenta que os chamados músicos alemães são estrangeiros, nas palavras dele, eslavos, croatas, italianos, holandeses ou judeus, ou ainda alemães da raça forte, alemães extintos, como Bach e Handel. Confessa que daria todo o resto da música em troca de Chopin. E expõe suas preferências no que diz respeito à literatura. As poesias de Heinrich Heine, o poema dramático Manfred, de Byron, e Hamlet, de Shakespeare. No que concerne à música, Tristão e Isolda, e o idílio de Siegfried de Wagner, mas também Liszt, Rossini e Peter Geist. Como dizia um colega nosso, do GEM, Nietzsche, na verdade, é um convite para que a gente entre em contato com o mundo. Contudo, não podemos deixar de notar que é de maneira pouco convencional que Nietzsche aborda artistas e obras de arte. Quando se empenha em explicitar o que pensa a respeito, não se limita a considerações de ordem estética. Adota diferentes perspectivas e transita por universos diversos. Se mostra interesse por temas centrais da estética, como os relativos ao sensível, à aparência, à beleza, à arte. A esses temas, não confere tratamento especial. Embora atento a essa ordem de questões, não lhes atribui estatuto próprio, não as enquadra num domínio particular do conhecimento, nem delas trata com metodologia específica. Não hesito, pois, em afirmar que no pensamento nietzschiano não existe uma teoria estética acabada, nem mesmo uma exposição teórica sobre estética, exposição essa que fosse bem construída e fundamentada. É bem verdade que um leitor atento poderia argumentar que o nascimento da tragédia apresenta reflexões estéticas de primeira importância. Não há como negar que, ao elaborar o seu primeiro livro, em 1871, Nietzsche persegue o objetivo de trazer uma contribuição ao que chama de ciência estética, Ästhetische Wissenschaft. Nessa obra, ele trata, no primeiro momento, das origens e funções da tragédia ática do século V a.C. Até então, filólogos e historiadores da arte haviam ressaltado a presença de um único princípio na arte grega, o apolíneo,
Ao princípio apolíneo, Nietzsche vem opor o dionisíaco. Apolo, o deus da bela forma e da individuação, propicia a Dioniso que se revele. Dioniso, o deus do êxtase e da embriaguez, por sua vez, permite a Apolo que se manifeste. Apolo assegura a ponderação e o domínio de si. Dioniso enfeitiça pelo excesso e vertigem. Como a sombra e a luz, as profundezas e a superfície, a essência e a aparência, ambos se mostram imprescindíveis. Enquanto o dionisíaco se traduz em imagens apolíneas, o apolíneo se exprime sobre um fundo dionisíaco. Se a partir da perspectiva de Dioniso é indispensável romper as fronteiras da individuação, do ponto de vista de Apolo, impõe-se ultrapassar o horror da visão dionisíaca. Apolo mantém escondida a verdade intrínseca ao mundo. Dioniso a revela em sua profundidade. Essas primeiras considerações nos levam a constatar que o apolíneo e o dionisíaco constituem dois fenômenos muito complexos que se acham mesclados e imbricados. No Nascimento da Tragédia, Nietzsche considera, cito, o apolíneo e seu oposto, o dionisíaco, como forças artísticas que surgem da própria natureza sem a mediação do artista humano, e nas quais os impulsos artísticos da natureza se satisfazem de uma só vez e de maneira direta. Para chegar a satisfazer seus impulsos artísticos, a natureza não necessita da ação do ser humano. Nesse sentido, o artista não passa de imitador. Com sua obra, ele nada mais faz do que imitar o mundo apolíneo do sonho ou o mundo dionisíaco da embriaguez. Portanto, quando se ocupa com o apolíneo e o dionisíaco, Nietzsche os encara como representantes de dois mundos artísticos, o das artes plásticas e o da arte da música, ou como presentes em manifestações de ordem psicológica, o sonho ou a embriaguez, mas também, e este ponto não é de menor importância, como forças artísticas que surgem da natureza. Mas em seu primeiro livro, Nietzsche não trata apenas do antagonismo entre o apolíneo e o dionisíaco. Ele se dedica também a perscrutar um tipo radicalmente novo de antagonismo, o que se estabeleceu entre o dionisíaco e o socrático. Enquanto tendência antidionisíaca, o socratismo aparece como um apolinismo hipertrofiado. É precisamente porque não quer reconhecer a existência da oposição entre o apolíneo e o dionisíaco que ele, o socratismo, conduz a civilização grega ao declínio. Essas considerações nos levam a sublinhar a ideia de que o dionisismo e o socratismo são dois fenômenos que apenas se pode compreender a partir das relações antagônicas em que se acham implicados. Enquanto o dionisíaco só se expressa através do apolíneo, com o qual se acha em luta permanente, o socratismo só se mostra através do dionisismo que ele quer combater. Se na primeira parte do Nascimento da Tragédia Nietzsche se dedica a examinar esses dois tipos de antagonismo, ou seja, aquele entre o apolíneo e o dionisíaco, e este entre o dionisismo e o socratismo, na segunda parte do livro, Nietzsche irá empenhar-se em explorar um terceiro tipo. Trata-se do antagonismo que acredita existir entre a época da tragédia e os tempos modernos dominados pelo otimismo teórico. É nesse contexto que, desejando o ressurgimento do espírito dionisíaco, ele preconiza a renovação da cultura alemã. Os elementos reunidos até o presente momento nos permitem afirmar que, no Nascimento da Tragédia,
As reflexões estéticas não têm autonomia em relação a outros domínios da reflexão filosófica. As reflexões estéticas já se acham mescladas, por um lado, a uma determinada concepção do mundo, pois apolíneo e dionisíaco são, antes de mais nada, impulsos artísticos da natureza, e, por outro, à crítica dos valores, uma vez que, dominada pelo otimismo teórico, a cultura alemã, então decadente, teria de ser renovada. No ensaio de 1873, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Nietzsche retoma preocupações já presentes em seu primeiro livro. No Nascimento da Tragédia, ele julgava que, com Sócrates, nas suas palavras, esse mistagogo da ciência, se substituiu o homem trágico pelo seu contrário, o teórico. Substituição empobrecedora, porque veio dividir o que na tragédia grega era inseparável: essência e aparência, verdade e ilusão. Opôs-se a ideia à vida, como se a vida devesse ser julgada, justificada e redimida pela ideia. Privilegiou-se o conhecimento às expensas da arte, e dele se fez fonte de moralidade. A afirmação da crueldade da existência dionisíaca cedeu lugar ao otimismo do saber e à febre de viver à serenidade. Acreditando que por meio da ciência era possível apreender a natureza das coisas, o otimismo teórico pretendeu pôr de um lado a verdade e de outro a aparência, o erro, a ilusão. No ensaio de 1873, Nietzsche continua a combater a ciência e a atribuir papel privilegiado à arte. Em seu primeiro livro, a crítica que fazia do conhecimento científico, concebido enquanto apropriação das coisas como elas são, tinha por pano de fundo a teoria kantiana. Agora, inspirando-se ainda na distinção estabelecida por Kant entre fenômeno e coisa em si, Nietzsche afirma que a própria ciência se ilude ao pretender-se conhecimento verdadeiro do mundo. De fato, ela se limita a expressar a relação do homem com o que o cerca. Antropomórfica, desconsidera esse caráter que é tão seu e, por isso, peca por ser ilusória. Desse ponto de vista, a arte, reconhecendo-se como ilusão, teria precedência sobre a ciência. Uma mudança de perspectiva se anuncia no final de 1876. Então, Nietzsche consigna numa anotação póstuma, que eu cito: aos leitores de meus escritos anteriores, quero manifestar de forma expressa que abandonei os pontos de vista metafísico-estéticos que então, em essência, dominavam. São agradáveis, mas insustentáveis. Quem se permite falar em público precocemente, de hábito, logo se vê obrigado a contradizer-se publicamente. Se nos seus primeiros textos Nietzsche concebia arte e ciência, de certa forma, como rivais, a partir de humano demasiado humano, ele passa a tratar das relações entre religião, metafísica, arte e ciência, privilegiando o conhecimento científico. Então, Nietzsche sustenta que o ser humano concebeu o mundo erroneamente, pois encarou o mundo com pretensões estéticas, religiosas ou morais. Mas com a ciência, dessas pretensões veio a libertar-se. Nietzsche sustenta ainda que, tanto na história da humanidade quanto na do indivíduo, verificam-se diferentes fases. Primeiro a religiosa, depois a metafísica e, por fim, a científica. Que a afirmação lembre de imediato
a lei de Augusto Comte dos 3 estados é fato irrecusável. Se Comte acreditava que o espírito humano, apenas no estado científico, deixava de recorrer à imaginação e, abolindo as ficções, passava a trabalhar com a razão, Nietzsche pensa que só com o processo da ciência o homem poderá libertar-se das concepções errôneas que se acumularam durante milênios. Contudo, quando se trata da arte, Nietzsche parece oscilar nesse período. Em algumas passagens, sugere que se recorra à arte e não à filosofia para fazer a transição do estado teológico ao científico. A filosofia pode tanto atender às necessidades antes satisfeitas pela religião, como contribuir para suprimi-las. No primeiro caso, o homem, preocupando-se com as verdades últimas e definitivas, estaria fazendo metafísica. No último, mostrando que as representações do mundo até então forjadas não passam de erros da razão, ele já se acharia na fase científica. Para evitar a passagem brusca da religião à ciência, seria aconselhável, segundo o nosso filósofo, contar com a arte. Em outros textos, Nietzsche indica que a arte necessariamente faz parte do estado metafísico. Ao artista, causaria repugnância a atividade científica sóbria e moderada, pois ele não pode renunciar, o artista não pode renunciar, nas palavras de Nietzsche, ao fantástico, mítico, incerto, extremo, ao sentido do simbólico, à exaltação da personalidade, à crença em algo miraculoso no gênio. Portanto, seja para substituir a filosofia metafísica ou não, a arte sempre se situa no estado intermediário entre a religião e a ciência. Estamos, pois, em condições de afirmar que Nietzsche inverte, assim, os polos da relação que estabelecera entre arte e ciência nos seus primeiros escritos. Agora critica a arte para privilegiar a ciência. Preocupado em elogiar os métodos científicos, afirma que, na ciência, como na montanha, o que há de melhor, nas suas palavras, é o ar vivo que nela sopra. E quem se habituou à sua atmosfera clara, transparente, tonificante, não deseja viver em outra parte. Mas a maior contribuição do conhecimento científico consistiria em despertar a desconfiança quanto a crenças e convicções, de sorte que os seus métodos seriam até mais relevantes que os resultados obtidos. Em suma, o mérito da ciência residiria em lutar contra a teologia, de que foi serva até a Reforma, solapar a representação da morte e da vida depois da morte, minar a fé nas verdades últimas e definitivas. Se o cristianismo pretendeu ter a palavra final sobre esses problemas, a ciência mostrou que eram irrelevantes. Se a metafísica esperou encontrar fundamento para essas questões, ela fez ver que careciam de sentido histórico. Provendo a disciplina necessária ao espírito para tornar-se livre, o conhecimento científico alimentaria sempre a dúvida, evitaria o deslize em toda a crença, impediria a defesa de qualquer convicção. Abandonando o referencial kantiano, Nietzsche deixa de contrapor o conhecimento do mundo fenomenal ao conhecimento verdadeiro do mundo, que por isso mesmo seria ilusório. A partir de humano, demasiado humano, além de evocar repetidas vezes a lei dos 3 estados, Nietzsche elogia o conhecimento científico porque ele não se preocupa com os porquês. Abrindo mão da dicotomia entre sensível e suprassensível, ele abraça durante esse período, e apenas durante esse período, uma concepção
positivista da ciência. Nova mudança de perspectiva ocorrerá nos textos da maturidade. Então, Nietzsche inverte a relação tradicional entre arte e conhecimento, segundo a qual a arte se subordinaria ao conhecimento, para defender a primazia do criar sobre o conhecer. Mas no ensaio de autocrítica, publicado em 1886, à guisa de prefácio à segunda edição do Nascimento da Tragédia, Nietzsche introduz um novo elemento. Considera que, nas suas palavras, o problema da ciência não pode ser reconhecido no terreno da ciência. Por isso mesmo, adverte que se deve encarar, nas suas palavras, a ciência em geral enquanto sintoma da vida. Daí se depreende que não se limita a retomar as posições que defendia em seus primeiros escritos, quando criticava o conhecimento científico e atribuía papel privilegiado à arte. Tanto é que assim expressa o que considera ser a sua tarefa. Eu cito: ver a ciência na ótica do artista, mas a arte na ótica da vida. Formulando a pergunta sobre o valor dos valores, Nietzsche agora submete arte e ciência ao exame genealógico. Na verdade, entende que a esse exame se deve submeter a moral, a política, a religião, a ciência, a arte, a filosofia. Fazer qualquer apreciação de qualquer ordem, passar pelo crivo da vida, equivale a perguntar se essa apreciação contribui para favorecer a vida ou obstruí-la. Submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o mesmo que inquirir se essas ideias ou atitudes são signos de plenitude de vida ou de sua degeneração. Avaliar uma avaliação, enfim, significa questionar se ela é sintoma de vida ascendente ou declinante. Exemplar é a maneira pela qual Nietzsche passa a tratar, então, de Wagner. Bem sabemos que o nome Wagner se encontra praticamente em toda a obra do autor de Zaratustra, desde o nascimento da tragédia até os escritos de 1888. Tampouco há dúvida de que em seus textos Nietzsche se mostra ambivalente em face do compositor. À primeira vista, a quarta consideração extemporânea, de 1876, aparece como a última homenagem que Nietzsche presta a Wagner. 12 anos depois da publicação desta quarta consideração extemporânea, que tinha por título Richard Wagner, em Bayreuth, o caso Wagner se apresenta como a contrapartida do texto de juventude. Mas no livro publicado em 1876, ao elogiar o compositor, Nietzsche, ao mesmo tempo, dele se despede. É então que começa a separar-se de Wagner e de tudo o que ele representa. No texto que vem a lume, que é publicado em 1888, traçando o retrato do compositor, faz, ao mesmo tempo, um estudo fisiopsicológico do artista moderno. É então que se dessolidariza oficialmente do wagnerianismo triunfante. Importa sublinhar que, ao contrário do que um leitor apressado poderia supor, o caso Wagner não se apresenta enquanto exame, e muito menos relato, de uma relação pessoal. O nome próprio que aparece no título do livro não se limita a indicar o compositor de Tristão e Isolda, obra tão apreciada por Nietzsche quando ainda jovem professor na Basileia, escreveu O Nascimento da Tragédia. Quase 20 anos depois de publicar esse seu primeiro escrito, Nietzsche se serve do substantivo Wagner
para designar todo um continente. Numa primeiríssima abordagem, seríamos tentados a dizer que o termo remeteria à chamada vivência Wagner, de Erlebnis Wagner. Ele incluiria, assim, o contato com Cosima e, por extensão, com Liszt e von Bülow. Contudo, mais do que uma vivência do autor de Zaratustra, por mais ampla que seja, o termo Wagner remete ao mesmo tempo ao wagnerianismo, Wagnerei, enquanto sintoma de uma época, ou seja, ao filisteísmo cultural que ele expressa e às ideias modernas que encarna. Dentre os vários pontos que o caso Wagner e o Crepúsculo dos Ídolos têm em comum, não podemos deixar de mencionar que nas páginas iniciais das duas obras, Nietzsche deixa claro que trata, nesses escritos, de processos de restabelecimento da saúde. Encarando Wagner como antagonista ou antípoda, Nietzsche o interpela. E, ao fazê-lo, é com si mesmo que procede a um ajuste de contas. Nesse duelo e diálogo que estabelece com o compositor, Nietzsche se toma em mãos e avalia o próprio processo. Cito: Talvez ninguém cresceu mais perigosamente com o wagnerianismo. Ninguém resistiu mais duramente contra ele. Ninguém se alegrou mais por dele se livrar. É também nesse sentido que podemos entender tratar-se aqui de um processo de cura. Mais importante, porém, é notar que, no caso Wagner, Nietzsche afirma taxativo: minha maior vivência foi uma cura. Wagner faz parte de minhas doenças. E no Crepúsculo dos Ídolos, declara de modo explícito: uma outra cura, mais desejável em certas circunstâncias, é auscultar ídolos. Curar-se do contágio do wagnerianismo, ou curar-se das ilusões da filosofia, dos preconceitos religiosos, dos prejuízos morais e, sobretudo, da cultura filisteia, tal é o objeto de reflexão que Nietzsche anuncia nos prefácios a esses seus dois livros. Este primeiro resultado da análise nos permite avançar à ideia de que wagnerianismo e cultura filisteia se acham de algum modo associados. Mas não devemos esquecer que, tanto no caso Wagner quanto no Crepúsculo dos Ídolos, a cura se faz através da guerra. É no Esse Homo que Nietzsche elucida a maneira pela qual concebe essa sua estratégia. Além de atacar somente causas vitoriosas em que não encontraria aliados, revela que nunca ataca pessoas e explicita, cito: sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com que se pode tornar visível um estado de miséria geral, mas dissimulado, pouco palpável. Nietzsche quer sublinhar que é dessa perspectiva que se propõe a criticar Richard Wagner. Tanto é que, ao terminar de apresentar os princípios de sua prática de guerra no Esse Homo, ele conclui, eu cito: desse modo ataquei Wagner, ou mais precisamente a falsidade, a bastardia de instintos de nossa, entre aspas, cultura, que confunde os refinados com os ricos, os epígonos com os grandes. É, pois, enquanto expressão da cultura filisteia, que Nietzsche critica Wagner. Entendendo que o filósofo deve ser o médico da civilização, é nessa condição que ele se disporá a examinar a enfermidade que nele se manifesta. No prefácio ao caso Wagner, Nietzsche pergunta-se pelos alvos contra os quais o filósofo deve
travar o seu mais duro combate. Na condição de filósofo, ele responde em seguida, contra aquilo que precisamente faz dele um filho de seu tempo. E reivindicando-se extemporâneo, conclui: muito bem, sou, tanto quanto Wagner, o filho deste tempo, quero dizer, um decadent, mas isso eu compreendi e contra isso resisti. O filósofo em mim resistiu. Três ideias chamam a nossa atenção ao lermos essas linhas. Nietzsche reconhece pertencer à mesma época que Wagner, mas a diferença dele acredita ter se curado, dando a entender que a cura se deveu à sua condição de filósofo, ou seja, à sua condição de médico da civilização. Mas ele introduz ainda, que de passagem, mais uma ideia, a de que a decadência constitui uma das marcas mesmas da sua época. Marcado pelas leituras que faz das obras de Paul Bourget, Nietzsche entende que, enquanto movimento de desagregação, ocasionado pela falta de unidade e coesão interna, a decadência não se manifesta apenas nos processos orgânicos, mas também se expressa em processos sociais e culturais. Tanto é que, no caso Wagner, ele deixa claro que o compositor de Parsifal, Nietzsche deixa claro que Wagner, justamente, compositor de Parsifal, belíssima ópera, esse artista da decadência, cito, torna doente tudo aquilo em que toca. Ele tornou a música doente. Nas suas composições, Nietzsche julga detectar esse movimento de desagregação. Pondo em relevo a frase, em prejuízo da melodia, o instante às expensas do ritmo, as pequenas unidades em detrimento do todo, Wagner teria se mostrado incapaz de uma força organizadora. Ao analisar os romances dos irmãos Goncourt, Bourget chama a atenção do leitor para os procedimentos que adotam: reduzir a intriga em proveito da descrição, substituir a ação pelos costumes, a crise pelo estado, a rapidez pela duração. É de maneira similar que Nietzsche tratará de Wagner, esse, nas palavras de Nietzsche, miniaturista da música. A obra de arte total wagneriana constituiria o análogo musical da escrita pointilliste dos irmãos Goncourt. Aliás, como a literatura da época, a música de Wagner é decadente. Assim como a música de Wagner, a própria cultura filisteia é decadente. Afinal, é a falta de unidade de estilo que as caracteriza. Buscando contextualizar a decadência, Nietzsche, tal como faz Bourget, vai relacioná-la com o mal-estar que se faria sentir em sua época. Mas não a associa diretamente com a cultura filisteia que julga imperar na Alemanha na segunda metade do século XIX. Ampliando o âmbito de investigação, é com a modernidade que Nietzsche põe a cultura filisteia em relação. Tanto é que, nas últimas linhas do prefácio ao caso Wagner, declara, cito, compreendo perfeitamente que um músico hoje diga detesto Wagner, mas não suporto nenhuma outra música. Mas compreenderia também um filósofo que explicasse Wagner resume a modernidade. Não há o que fazer. É preciso começar por ser wagneriano. Músico e filósofo, Nietzsche assim se coloca em relação ao fenômeno Wagner. Como o compositor, ele mesmo foi um decadente, mas ainda, do problema da decadência, fez a sua mais grave preocupação. A diferença de Wagner, porém, pôde curar-se. Dada a sua condição fisiopsicológica,
de si mesmo fez um extemporâneo. Convencido de que é preciso ir fundo na própria época para superá-la, acredita que o filósofo, enquanto médico da civilização, tem, nas suas palavras, tem de ser a má consciência de seu tempo e, para tanto, tem de ter a melhor ciência de seu tempo. E a ciência de seu tempo, no seu entender, foi Wagner quem lhe proporcionou. Afinal, Wagner resume a modernidade. No epílogo ao caso Wagner, Nietzsche parece explicitar com maior clareza o que entende por modernidade. Partindo das ideias de vida ascendente e vida declinante, sublinha a necessidade dos antagonismos. Por não levá-los em conta, Wagner flertou com a moral dos nobres e, ao mesmo tempo, deu voz à doutrina cristã. Desprezando os antagonismos, a modernidade resvalaria numa espécie de ambiguidade em relação à escala dos valores. Ignorando a hierarquia inerente às diversas avaliações, ela acabaria por promover a igualdade. No entender de Nietzsche, Wagner encarna aquele em quem as virtudes modernas atingiram a sua maior realização. Representa tudo o que nos tempos modernos é decadent. Portanto, longe de ser um escrito de circunstância, o caso Wagner constitui uma peça-chave do projeto filosófico nietzschiano. Projeto esse em que as reflexões estéticas, vale lembrarem de uma vez, não têm autonomia e muito menos prioridade em relação a outros domínios da filosofia. É o que também podemos observar no livro intitulado Nietzsche contra Wagner, que Nietzsche, o filósofo, também elabora em 1888. Então, ele reúne passagens de seus escritos precedentes que viriam atestar que ele sempre teve a mesma posição em relação a Wagner, ou seja, sempre foram antípodas. No capítulo intitulado Nós Antípodas, retomando uma passagem do 5º livro da Gaia Ciência, ele põe em jogo clivagens que atravessam o texto de ponta a ponta. Examinar essas clivagens poderá contribuir para esclarecer o lugar que as questões estéticas passam a ocupar no seu pensamento. Comecemos por analisar a passagem em que Nietzsche afirma, cito: toda arte, toda filosofia pode ser considerada como meio de cura e de auxílio a serviço de toda a vida ascendente e de toda a vida declinante. Pressupõe sempre sofrimento e sofredores. Mas há duas espécies de sofredores. Primeiro, os que sofrem de abundância de vida, que querem uma arte dionisíaca e, do mesmo modo, uma visão e compreensão trágicas da vida. E depois, os que sofrem de empobrecimento de vida, que procuram por repouso, quietude, mar liso, redenção de si mesmo pela arte e pelo conhecimento, ou então a embriaguez, o espasmo, o ensurdecimento, o delírio. Ora, é precisamente a partir do momento em que surge a distinção entre a arte, que corresponde à vida ascendente, e a que corresponde à vida declinante, que as clivagens se mostram. Essas duas espécies de arte, por sua vez, pressupõem duas espécies de sofredores: os que sofrem de abundância de vida e os que sofrem de empobrecimento de vida. Duas espécies de arte, duas espécies de sofredores. Examinando as configurações fisiopsicológicas dos que sofrem de empobrecimento de vida, Nietzsche afirma, e eu cito: vingança contra a própria vida, a mais voluptuosa espécie de embriaguez para tais empobrecidos. Enquanto genealogista,
Ele faz ver que vingar-se da vida é uma maneira de se apegar à própria vida, mas essa maneira de proceder só pode ser característica dos que não ousam aceitar a vida tal qual ela é. Imediatamente depois de elucidar o modo de proceder dos que sofrem de empobrecimento de vida, Nietzsche afirma, e eu cito: a dupla necessidade destes, dos que sofrem de empobrecimento de vida, corresponde tanto Wagner quanto Schopenhauer. Wagner e Schopenhauer, também eles, teriam essa dupla necessidade de se vingar da vida e de se apegar a ela. A análise dessa passagem nos leva a sublinhar a relação entre a fisiopsicologia e a tipologia que nela se faz presente. Wagner não aparece simplesmente como alguém que estaria entre tais empobrecidos. Ele vem, de fato, ilustrar essa espécie de sofredores. Dada a sua configuração fisiopsicológica, Wagner representa o tipo dos que sofrem de empobrecimento de vida. Introduzindo um ponto de inflexão no texto, que ora constitui objeto de nosso exame, aqui, de súbito, não é mais de duas espécies de arte e de duas espécies de sofredores que Nietzsche fala. Repentinamente, ele passa a ocupar-se do tipo representado por Wagner. Na sequência do texto, evocando Schopenhauer e Wagner, declara: eles negam a vida, eles a caluniam e por isso eles são meus antípodas. Ao fazer isso, convido o leitor a enfrentar, sem mais tardar, um segundo ponto de inflexão. Encorajo o leitor a tomar em consideração um novo antagonismo. Agora substitui a relação agonística que estabelecera entre duas espécies de vida, em duas espécies de arte e duas espécies de sofredores, pela relação agonística entre os dois tipos que Wagner e Nietzsche, ele mesmo, representam. Mas o autor de Nietzsche contra Wagner não se detém aí. Na medida em que estima necessário esclarecer a maneira pela qual compreende o tipo Wagner e o tipo Nietzsche, não hesita em explicitar ainda mais suas configurações fisiopsicológicas, fazendo ver as concepções de mundo a que essas configurações correspondem. Dessa maneira, ele conduz o leitor a levar em conta um terceiro ponto de inflexão. Constrange o leitor a encarar um novo antagonismo. No lugar da relação agonística que instalara entre Nietzsche e Wagner, põe nesse momento a relação agonística entre Dioniso e o Salvador. Dois nomes que vêm designar duas visões de mundo. Então afirma, cito: o mais rico em plenitude de vida, o Deus e homem dionisíaco, não somente pode permitir-se a visão do terrível e problemático, mas até mesmo o ato terrível e todo o luxo de destruição, decomposição, negação. Inversamente, o mais sofredor, mais pobre de vida, teria a máxima necessidade de brandura, boa paz, bondade no pensar e no agir. Se possível, um Deus que seria bem propriamente um Deus para doentes, um Salvador. Tendo esclarecido o objeto de reflexão que escolheu abordar nesse capítulo, Nietzsche pode dedicar-se a elucidar a perspectiva que então adota. Procedendo como um psicólogo com um olhar mais agudo, ele está em condições de encarar os valores enquanto sintoma de certas condições de vida. Compreendendo o estudo psicológico como uma análise genealógica, está pronto para avaliar as avaliações. Não é por acaso que, na sequência do texto,
insiste em enunciar claramente o critério de avaliação das avaliações. Diz ele: em vista de todos os valores estéticos, sirvo-me agora desta distinção capital. Foi o ódio contra a vida ou a abundância de vida que aqui se tornou criador? Neste ponto, não podemos nos abster de notar que as questões estéticas aparecem intimamente ligadas ao procedimento genealógico e, por conseguinte, à crítica dos valores. O movimento da passagem que acabamos de examinar é tal que o autor de Nietzsche contra Wagner trata de início de duas espécies de sofredores, em seguida da oposição entre dois tipos diferentes, representados por Nietzsche e Wagner, e, por fim, do desacordo entre duas visões de mundo que a eles correspondem e são designadas pelos nomes de Dioniso e o Salvador. Ao esclarecer a perspectiva que adota, o filósofo enuncia o critério genealógico, insistindo no conflito entre duas configurações pulsionais distintas. Nesse contexto, é, pois, enquanto psicólogo, que se dedica a examinar a relação agonística que se estabelece entre Nietzsche e Wagner. Por terem configurações fisiopsicológicas que se opõem, Wagner e Nietzsche, que representam esses dois tipos, revelam-se antípodas. É o que nos permite compreender que avaliem de modo diferente o sofrimento e, ao fazê-lo, propaguem concepções de mundo que se acham em oposição. Duas espécies de sofredores, duas atitudes face ao sofrer. De um lado, os que aceitam o sofrimento, de outro, os que o recusam. Aqueles amam a vida no que ela tem de melhor e de pior. Estes não suportam o que nela há de terrível e doloroso. Duas visões do sofrimento, duas concepções do mundo. De um lado, os que consideram o sofrimento parte integrante da existência, de outro, os que o percebem como punição e castigo. Aqueles celebram o mundo, estes o negam. De um lado, Dioniso, de outro, o crucificado. Numa anotação póstuma, o filósofo afirma, eu cito: aí tendes a oposição. Não é uma diferença quanto ao martírio, é só que ele tem outro sentido. A vida mesma, sua eterna fecundidade e retorno, condiciona o tormento, a destruição, a vontade de aniquilamento. No outro caso, o sofrer, o crucificado como inocente, vale como objeção contra esta vida, como fórmula de sua condenação. Neste ponto, tampouco podemos deixar de notar que as questões estéticas estão estreitamente ligadas a reflexões sobre determinadas concepções de mundo. Estamos, pois, em condições de afirmar que nos textos da maturidade, Nietzsche desenvolve elementos já presentes em estado embrionário no nascimento da tragédia. De um lado, artistas e obras de arte passam a integrar um campo de investigação mais amplo, convertem-se em objeto da crítica dos valores. As questões estéticas serão submetidas ao exame genealógico, que, por sua vez, se acha intimamente ligado à tipologia e à fisiopsicologia. De outro lado, os valores estéticos se acham em estreita conexão com concepções do mundo que os termos Dioniso e o crucificado vêm expressar. Cabe ressaltar ainda, e eu já me encaminho para o final, que reaparece sob nova roupagem a ideia de consolo metafísico presente no nascimento da tragédia.
Então, lá em 1871, no final de 71, Nietzsche entendia que Dioniso se identificava a essa vida, apesar de seus horrores. Era de uma força e de uma alegria indestrutíveis, revelando ao mesmo tempo o caráter inexorável do vir a ser e a exuberância da existência. Dioniso vinha propiciar ao ser humano o consolo metafísico. É preciso, porém, frisar que Nietzsche conferia a essa expressão um sentido bem particular. Por um lado, ele se afastava dos sentidos que virá a atribuir ao termo em escritos posteriores, onde, concebendo a metafísica como, sobretudo, como duplicação de mundos, dela fará um dos seus alvos privilegiados de ataque. Por outro lado, Nietzsche se distanciava do sentido que tradicionalmente se atribui a esse termo, recusando as implicações ontológicas, fixistas e idealistas que, em geral, se acham ligadas à noção de metafísica. Fazendo ver que era Dioniso quem propiciava aos homens o consolo metafísico, Nietzsche dava a entender que, por metafísica, concebia o primado do vir a ser. Nos textos da maturidade, é a arte que Nietzsche atribuirá a tarefa que conferia a Dioniso. Tanto é que, no ensaio de autocrítica, publicado em 1886, à guisa de prefácio à segunda edição do Nascimento da Tragédia, ele escreve: toda a vida repousa na aparência, na arte, na ilusão, na ótica, na necessidade da perspectiva e do erro. Pois, sem a arte, o ser humano não suportaria o fluxo vital de todas as coisas. Não podemos, por fim, deixar de sublinhar que não são raros os textos em que Nietzsche entende a arte como sinônimo das atividades criativas do homem. É nesse contexto que se inscreve a ideia de filósofo-artista. Sucedendo ao modelo do filósofo sábio, o filósofo-artista não é aquele que, além da sua atividade filosófica, pratica uma atividade artística, mas é, isso sim, o filósofo que se concebe como artista. Enquanto tal, ele expressa a sua força transformadora. Bem mais do que promover a renovação da cultura alemã, como Nietzsche desejava nos seus primeiros escritos, o filósofo artista será capaz de criar novos valores, valores que, subvertendo a civilização ocidental, propiciem nova orientação ao ser humano. Afinal, afirmará Nietzsche, numa anotação póstuma, o essencial na arte permanece sua completude existencial, que faz nascer a perfeição e a plenitude. A arte é, essencialmente, dizer sim, abençoar, divinizar a existência. Pela atenção, perseverança e paciência, muitíssimo obrigada.